experiências e hospedagens que fomentam o turismo de base no Cerrado, né? E hoje a gente tem a honra de receber o Everton Cândido Alves, diretor da Roca Seguros. Ele é engenheiro civil, advogado, especializado em direito do seguro, direito digital e direito desportivo, além de especialista em gestão de segurança no turismo de aventura, escalador, montanhista há mais de 30 anos. Essa conversa é muito importante para a gente que atua no turismo de experiências, porque o tema responsabilização e seguro para atividades de turismo e aventura é essencial para dar mais segurança, profissionalismo e credibilidade ao nosso setor. Seja bem-vindo, Everton. Está contigo agora aí. Boa noite a todos. Obrigado, Thiago, pelo convite. O Bruno entrou aí agora, né? Acabamos de nos encontrar lá na Bave, então já emendamos aqui a conversa, já continuamos, né, Bruno? Então, vamos lá. O Thiago me convidou, então, para a gente conversar um pouquinho sobre responsabilização, né, na área do turismo de aventura, turismo na natureza, eventos, enfim, a nossa atividade, toda atividade que envolve o trade turístico, né? Então, a gente vai falar sobre responsabilização das operações e falar sobre o seguro para essas atividades. Então, hoje, eu sou o diretor e fundador da Roca Seguros, né? Como a gente falou no início, a nossa sede fica aqui em Florianópolis. Hoje a gente atende mais de 1.500 agências e destinos turísticos aí no Brasil. Estamos presentes em todos os estados do Brasil. A gente tem hoje mais de 100 mil segurados por mês. A gente segura aí de 90 a 100 mil segurados. Esse último mês agora a gente segurou 100 mil. E a gente tem cobertura para mais de 90 atividades diferentes aí no turismo. Então, é uma operação bem completa, focada nesse segmento. A gente é pioneiro no Brasil em algumas situações, eu vou falar para vocês, em algumas inovações, né, na área do seguro digital e também na cobertura de atividades, né, na diversificação de atividades relacionadas ao setor turístico. Então, a gente tem uma especialização principalmente em seguro de acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil. Esse é o foco da nossa empresa, embora a gente trabalhe também com todos os ramos de seguro, né? A nossa operação ela é bem completa, então a gente trabalha com mais de 180 tipos de seguro diferentes, mas hoje a nossa operação tem um foco, uma equipe dedicada ao seguro de aventura, que é o seguro que a gente vai conversar. Isso aqui. Então, falando sobre um pouquinho sobre turismo de aventura, sobre as atividades, era muito comum aí no passado as pessoas falarem em esporte radical, né? Então, essa pessoa aí, esse grupo de pessoas faz esporte radical, né? Isso não é para mim, isso não é algo que me pertence, eu não quero me envolver com esse risco. Então, essa percepção que existia no passado, hoje ela não é mais realidade, né? A gente sabe que, e principalmente com a questão da pandemia, muitas pessoas procuraram a natureza, né? Pessoas, às vezes, idosas que nunca estiveram na natureza, não conheciam esse ambiente, e realmente a gente sabe o quanto é importante essa convivência com a natureza e a prática dos esportes. Mas eu falei um pouco sobre esporte radical, só para a gente ter a percepção de que para muitas pessoas uma atividade como uma trilha ou mesmo uma hospedagem numa pousada aí numa montanha, observação de pássaros, o turismo rural, isso ainda pode ser um esporte radical, né? Então isso depende muito da concepção de cada pessoa, depende muito da percepção que ela tem sobre o risco daquela atividade, né? Então é interessante a gente sempre imaginar que para o nosso cliente tudo pode ser um esporte radical, né? No sentido que a gente não deve, de forma alguma, ignorar os riscos, né? Então, quando a gente ignora o risco, a possibilidade de acontecer um acidente, ela aumenta muito, né? A gente sabe disso. Então, é importante que quem está desenvolvendo uma atividade, quem está empreendendo, tenha essa noção. Opa,
somente uma caminhada numa praça pode ser um esporte radical para o meu cliente. Então, eu preciso tomar todas as precauções e os cuidados necessários para que aquela atividade que eu estou promovendo ocorra com a máxima segurança possível, né, e esse cliente possa, então, ter uma ótima experiência com o meu trabalho. Né? Então, só fiz essa introdução aqui para a gente trazer um pouquinho do conceito do passado do esporte radical, que eu acho que ele ainda é muito atual, quando a gente pensa na concepção do cliente, né? O crescimento do turismo de natureza, né, eu não preciso falar para vocês, né, ele vem ocorrendo de forma gradual e crescente no Brasil e no mundo todo. No Brasil não é diferente, a gente acho que está liderando, inclusive, essa procura, né, por atividade de turismo e aventura, e aí a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso, né, muitos, porque, afinal, a gente está conduzindo uma atividade agora com um grande volume de pessoas, né, que nunca estiveram na natureza, que desconhecem normas, com guias que ainda não estão qualificados, né, então a gente precisa lidar com algumas situações em que, quando acontecer uma situação de acidente, por exemplo, ou de um quase acidente, algo não saiu conforme planejado, e o que eu posso fazer, né? Então, que ação eu tenho que tomar quando acontecer algo inesperado, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, de não somente aproveitar o momento, né? É um grande momento para o turismo, sem dúvida, mas a gente tem que cuidar para não explorar esse turismo de uma forma que coloque em risco a segurança das pessoas e a minha própria segurança como empreendedor. Eu vou continuando com a apresentação e vocês podem me interromper se acharem mais adequado para algum tipo de pergunta em relação a essa lâmina que eu estou passando, ou a gente pode, no final, também fazer uma sessão de perguntas, tá? Fiquem à vontade, não é nada engessado, é uma conversa e a gente pode ir contribuindo aí durante a apresentação. Então, a gente precisa agora entender um pouquinho, entendendo a lei e a natureza da responsabilidade civil. Muito se fala em responsabilidade civil, mas pouco se conhece no Brasil exatamente o que significa isso. Então, no nosso Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma relação de consumo. Então, quando eu estou prestando um serviço, o Código de Consumidor vai me enquadrar na situação de fornecedor e o meu cliente como consumidor. Essa relação que a gente tem hoje no turismo ou em outras atividades econômicas no Brasil. Tem algumas exceções que eu também vou falar depois. Mas hoje o turismo ele está enquadrado e a principal lei que rege a relação entre o cliente e o fornecedor é o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. E aí a gente está falando de responsabilidade objetiva. Então, eu vou explicar para vocês, assim, rapidamente, o que é a responsabilidade objetiva na nossa legislação e o que é responsabilidade subjetiva. Então, a responsabilidade subjetiva é aquela em que os profissionais liberais estão enquadrados. Exemplo, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado. Então, basicamente, aqueles profissionais que têm conselho de classe. Então, quando eu tenho um conselho de classe, eu sou um profissional liberal, na visão da legislação, e para apurar a culpa de algum evento que eu causar, a legislação, o legislador, o judiciário, terá que apurar a culpa daquele meu ato. Então, eu só vou responder se eu tiver culpa por aquele dano. Esse é o enquadramento da responsabilidade subjetiva para os profissionais liberais. Agora, a gente tem a responsabilidade objetiva. Então, é onde o turismo está enquadrado, tá? A gente está enquadrado na responsabilidade objetiva. Então, o fornecedor, o guia, a agência, a propriedade, ela tem o dever de indenizar o cliente, independentemente de culpa. Claro que desde que comprovados que o cliente sofreu um dano físico, material, moral, então, de alguma forma, aquele meu cliente, ele teve um dano,
né? Tem que existir, claro, um nexo causal, que é a ligação direta do meu serviço prestado com aquele dano, né? Então, obviamente, eu estou prestando um serviço, ocorreu um dano ao cliente, precisa existir esse nexo, né? No meio do caminho, o cliente parou e foi num restaurante ou numa lanchonete e se intoxicou por algum motivo, obviamente, isso não está relacionado com a minha prestação de serviço, a não ser que isso esteja incluído no meu pacote, né? Pacote de serviço. E aí surge o dever de indenizar, então, a obrigação de reparar o dano. Então, essa responsabilidade objetiva, ela é muito grave, né, na nossa legislação. Ela equivale, para a gente ter um comparativo mais fácil de entender, com a responsabilidade, por exemplo, do supermercado, né? Então, quando ele coloca aquela plaquinha lá no estacionamento, em que ele não se responsabiliza por danos ao veículo, né? O supermercado está enquadrado na responsabilidade objetiva. Então, não adianta ele colocar uma placa, mesmo que o cliente assine, isentando a sua responsabilidade. Então, mesmo que o estacionamento seja gratuito, se ocorrer um dano ao veículo ou o roubo daquele veículo, o supermercado tem que indenizar. Então, é isso que a responsabilidade objetiva fala. Independentemente da culpa do supermercado, ele tem que indenizar. E isso se enquadra também para o setor de turismo. Então, ali no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, né, a gente tem o artigo 14, tem outros, o 13, o 14, mais alguns, que citam essa responsabilidade, né, onde o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre os riscos. Então, aqui a gente está lembrando de alguma coisa, né? A gente está lembrando lá do termo de conhecimento de risco, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E no nosso Código Civil, então, a gente dispõe de vários artigos, né, que fala da obrigação de indenizar e que se responde patrimonialmente. Então, no Brasil, a responsabilização é financeira. Então, se eu causar um dano a outra pessoa, eu preciso indenizar essa pessoa financeiramente. Preciso reparar esse dano. E então, a gente tem aí, em relação aos nossos clientes, a nossa prestação de serviço, o dever de cuidado. Então, a gente tem alguns pilares aí de uma prestação de um serviço, né, com excelência e um serviço seguro. A responsabilidade, então, ela é analisada aí em três deveres fundamentais. O dever de informação, então, eu preciso comunicar ao meu cliente claramente sobre os riscos, sobre as dificuldades, sobre as condições do percurso, né, sobre qualquer situação em que o cliente precisa estar informado. Então, eu não posso esconder do meu cliente os riscos da minha atividade. Então, se eu tenho isso mapeado, né, e eu devo ter isso mapeado, naquele percurso existe o risco do quê? Risco de serpentes, existe risco de inundação, a tromba d'água, que riscos eu tenho mapeado naquele roteiro que eu estou apresentando para o meu cliente, e eu tenho mapeado e eu preciso informar ele. Então, o cliente tem o dever, nós temos o dever de informação. Então, a gente às vezes se depara com muitas operações em que não se fala sobre os riscos, com medo do cliente não querer participar ou algo assim. Isso é completamente incorreto, né? O risco, ele nunca deve ser escondido do cliente. Opa. O dever de segurança, então a gente obviamente tem que oferecer equipamentos adequados, um roteiro seguro, guias qualificados e um seguro adequado para cada situação. Então, eu vou ter modalidades de seguro para cada situação que ela exigir. Depois a gente vai falar um pouco também sobre essa questão. E aí eu tenho um dever de assistência, né? Obviamente, prestar socorro imediato e adequado em caso de acidentes, né? Porque a gente pode responder por omissão. Então, a omissão também é grave e aí ela vai gerar uma consequência, não de indenização, mas uma consequência penal, né? Então, a gente precisa sempre tomar cuidado em relação à omissão de prestação de socorro, obviamente. Podemos seguir, pessoal? Está tranquilo? Está muito rápido? Tudo bem assim? Tudo bem. Leda. Claro.
Então, ferramentas de proteção jurídica, né, para o nosso negócio, né, para o negócio, para o empreendedor do turismo. Né? Então, a gente tem, como foi falado anteriormente, o dever de informação. Né? Então, a gente precisa comprovar juridicamente que o dever de informação foi cumprido. Eu tenho acompanhado algumas ações judiciais, e a primeira pergunta que o juiz vai fazer em uma audiência para o cliente, né, ele vai perguntar diretamente para o cliente se ele conhecia dos riscos daquela atividade que ele contratou. Então, essa é a primeira pergunta, e essa é uma pergunta fundamental para o cálculo da indenização de um processo judicial de indenização por dano. Né? Então, o juiz quer saber se ele tinha conhecimento dos riscos. Né? Então, o que esse documento faz, que é o nosso termo de conhecimento de risco? Ele comprova que o cliente foi avisado sobre os perigos daquela atividade. Né? Então, eu tenho riscos, obviamente, toda atividade vai ter algum risco que eu preciso mapear. Né? É impossível que eu não tenha nenhum risco na minha atividade. Né? Então, aqueles riscos que eu mapeei, eu vou pedir para o meu cliente assinar, ou eu vou fazer a informação de forma lúdica, né, como a gente fala, porque não necessariamente eu preciso que o cliente assine um termo de responsabilidade de risco. Eu sei que isso é polêmico, muitos consultores aí da BNT irão dizer que não, que o cliente precisa assinar, mas juridicamente, né, falando juridicamente, a gente precisa comprovar que o cliente foi informado. Um exemplo de informação sem assinatura, por exemplo, é a visita às Cataratas do Iguaçu. Lá a gente tem o seguro da Roca para todos os visitantes que acessam a Cataratas, mas não há assinatura de um termo de risco. Né? Então, a pessoa chega lá, ela vai primeiro numa sala, eles fazem a exemplificação do passeio, dos riscos daquele passeio, e isso é considerado um termo de conhecimento de risco. Em que as pessoas foram informadas. Então, é muito fácil depois, né, judicialmente, comprovar que houve esse momento de informação. Então, ele demonstra esse termo que o cliente, né, ele teve conhecimento do risco. Isso é importantíssimo. Tânia, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, eu queria. Por favor. Então, eu uso o Retrilhar, que tem a integração com o Seguro Roca. Aí, se lá no menu termo, eu colocar esse termo de reconhecimento para aquela viagem específica, tudo bem? Então, eu estou amparada quanto a essa questão? Sim, tudo bem. Tanto pelo Retrilhar quanto diretamente pelo nosso sistema da Roca, a gente tem o termo de responsabilidade digital, né? Então, quando a pessoa aceita aquele termo digitalmente, fica gravado nos servidores, né? Existe a comprovação técnica de que ele fez o aceite. Então, se houver uma ação judicial, esses dados podem ser requeridos para Retrilhar ou para o nosso servidor, né? A nossa gestão de TI, e aí é fornecido para o juiz a informação de que o cliente, sim, ele teve conhecimento e ele aceitou os riscos, né? Então, é totalmente válido hoje o termo de forma digital. Tá, obrigada. Everton, por exemplo, tem algumas experiências que a gente vem realizando aqui em Brasília, que por exemplo, que eu faço só as vendas somente da experiência, né? Que tem um deslocamento que a pessoa faz no seu carro próprio até chegar ao local, ok? Esse deslocamento, pelo seu conhecimento, você já considera algo de risco, assim, que a pessoa tem que ter o ciente, assim, de a gente falar sobre que é uma estrada, é uma rodovia, que precisa andar 130 quilômetros. O que você aconselha nesses casos, assim? Que eu sei que se a gente colocar a van, a gente é responsável, né, caso venha acontecer. Mas se a pessoa for no carro próprio, a empresa também acaba respondendo se acontece tipo um acidente, o cara capota o carro e venha a falecer? Quando ele faz o deslocamento no veículo próprio, né, não há esse vínculo, né, não há o nexo causal, né, o nexo que a gente falou antes, entre a atividade que você está fornecendo e o serviço prestado, né, e o acidente que aconteceu. Uhum. Então, nesse caso, não vai haver o vínculo e não vai ter essa responsabilidade. Okay. Muito embora o nosso seguro, que com a cobertura de deslocamento, eu posso segurar o cliente também no carro particular dele, desde o momento que ele sair do hotel ou da casa dele, né? É um serviço a mais que eu posso prestar para o cliente, né?
Mas, de fato, a responsabilização não vai ocorrer, ela vai ocorrer somente se o transporte for contratado por vocês ou feito por vocês, né? Ok, obrigado. Aí vai existir a responsabilidade solidária. Digamos que eu contrate uma van para buscar o meu cliente. A responsabilidade é da van? É, mas como eu vendi isso no meu pacote, eu vou ter uma responsabilidade solidária também. Uhum. E o que esse termo, então, de reconhecimento de risco não faz? Por isso que eu coloquei aqui. O que ele não faz? Ele não anula a responsabilidade da empresa em caso de negligência, imprudência, falha na segurança. Então, a gente está falando lá da responsabilidade objetiva. Não adianta o cliente assinar um termo de reconhecimento de risco. Eu já vi muitos termos que falam assim, né? O cliente aceita os riscos e reconhece que se acontecer um acidente, ele isenta completamente a agência de qualquer indenização ou de qualquer responsabilização. É completamente nulo juridicamente esse termo, né? Então, em razão da responsabilidade objetiva. Eu não posso anular a minha responsabilidade, mesmo que tenha ciência do cliente. E uma outra ferramenta de proteção jurídica, obviamente, que é a qualificação dos nossos guias, conhecimento das normas, né? E, obviamente, implantação de um sistema de gestão de segurança. Então, conhecer a ISO 21101, né, e implantar um sistema de gestão de segurança minimamente na minha operação, vai reduzir muito, obviamente, um acidente, né? Eu vou reduzir a possibilidade de um acidente, mas vou também melhorar minha proteção jurídica, né? Então, em caso de um acionamento judicial, eu vou ter o termo de conhecimento de risco para mostrar que eu fiz essa providência, vou ter um sistema de gestão de segurança para apresentar que eu utilizei para mitigar esses riscos continuamente, né? Então, eu tenho um processo na minha operação que tem o objetivo de identificar, avaliar, mitigar os riscos, né, continuamente, isso é fundamental. E aí eu vou ter também depois as outras proteções de seguro que vão complementar, então, a proteção do meu negócio. Então, a gente tem aqui, agora falando diretamente sobre seguros, três seguros, né, que são fundamentais para quem trabalha na área de turismo, o turismo de natureza, turismo de aventura, turismo convencional, não importa, né? Quando eu tenho uma operação que envolve o turismo, eu preciso, então, ter uma operação segura, conforme a gente falou, eu preciso implantar um SGS, preciso conhecer as normas técnicas da atividade que eu me proponho a fazer. Então, se eu vou fazer cavalgada, eu vou lá conhecer a norma técnica de cavalgada, né, passeio a cavalo. Se eu vou fazer escalada, atividade que possui normas, eu preciso conhecer, que é necessário, né, para a gente ter aí, conhecer todos os processos, equipamentos necessários. E a qualificação, né, como um todo, ela é fundamental nessa área, né? Então, a gente tem que buscar continuamente a qualificação para que a gente tenha uma operação segura e minimize os riscos. Obviamente que tudo isso aí, ocorrendo algo errado nessa minha prevenção de SGS, de conhecer norma, de me qualificar, eu preciso ter um seguro, né, que me respalde em caso de algo falhar, né, a minha operação falhar em algum momento. Então, a gente tem aqui o primeiro, que é o seguro de acidentes pessoais, para turismo e esporte de aventura, que é conhecido por Seguro Aventura, mas, de fato, ele é um seguro de acidentes pessoais, desenhado e projetado para turismo de aventura e esportes na natureza. Então, ele é um seguro de acidentes pessoais e ele não é igual ao seguro do banco, né? Então, às vezes, a gente recebe informação de clientes que dizem o seguinte: eu não vou contratar da agência o seguro porque eu já tenho o seguro do Banco do Brasil. Então, esse seguro do Banco do Brasil, ele é um seguro de vida e um seguro de acidentes pessoais também, mas que tem o risco excluído turismo de aventura e turismo na natureza. Então, se eu colocar o pé em uma trilha, eu estou causando a exclusão do risco do seguro de vida tradicional. Então, é muito importante saber disso, né, em que o seguro comum, ele não cobre turismo de aventura, porque ele é uma cláusula de exclusão, porque o seguro tradicional considera
que a pessoa está se expondo a um risco acima do que ele calculou, né? Então, ele não projetou esse seguro para isso. Então, o seguro aventura, ele é específico para acidentes pessoais, em ambiente de natureza ou de turismo convencional. Tá? Então, é importante que a gente tenha um seguro de acidentes pessoais. Por quê? Porque esse seguro, ele indeniza o cliente independentemente da culpa, né? Então, a gente falou muito em culpa lá na responsabilidade objetiva, né? Então, eu tenho que indenizar o cliente independente da culpa. E o seguro de acidentes pessoais, ele vai indenizar o teu cliente independente da sua culpa naquela situação. Então, a análise do sinistro do seguro de acidentes pessoais não analisa a culpa da agência. Ela vai fazer a indenização direta para o cliente, independentemente dessa culpa. Então, ele é a primeira ferramenta que eu tenho de proteção financeira mesmo. É a proteção financeira para a agência e para os condutores, porque o seguro já vai assumir a frente, vai fazer a indenização e possivelmente, né, 99% das vezes, a minha responsabilidade vai se encerrar nesse momento. A partir do momento que o meu cliente foi indenizado, foi ressarcido dos prejuízos que ele teve, dificilmente ele vai procurar o judiciário, né? Mas isso também pode acontecer. Não sei se tem alguém com a mão levantada. Não. Então, nós vamos passar para o próximo seguro, que é o seguro de responsabilidade civil, né? Então, existe um seguro... Guilherme, por favor. Everton, acho que vale lembrar, não sei como é que a Roca trabalha, que esse seguro do cliente não vai ser pago de imediato. Após o sinistro, levantar todas as documentações em nome do cliente, CPF do cliente, e é passado para a seguradora, que vai ter um prazo de análise baseado na SUSEP, salvo engano de 30 dias, para só aí ter a decisão se vai ser pago ou não. Na Vertaco, a gente tem um caixa para poder fazer esses custeios, para poder, então, auxiliar no processo de pagamento dos danos, pagamento do hospital, DHO, etc. É assim também lá na Roca? Não, bem lembrado, Guilherme, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que acontece? O seguro pela SUSEP, né, existe um prazo de até 30 dias para fazer o pagamento, né? Na nossa operação, o pagamento de DMHO, que é a despesa médica, hospitalar, odontológica, ela é feita em média de 5 a 10 dias, né? Não passa disso, muito difícil. Então, o que acontece? O seguro de acidente, ele funciona por reembolso, né? Então, o cliente vai fazer, ele tem 5 dias para fazer um atendimento médico, o primeiro atendimento médico, após acontecer o acidente, na rede médica que ele escolher. Então, eu gostaria de voltar para minha casa, sair de Brasília, vou voltar para Santa Catarina e vou fazer o atendimento com o meu médico de confiança. Ele pode fazer isso dentro do prazo de 5 dias, ele faz o pagamento dessas despesas médicas, compra os medicamentos, e aí sim ele entra em contato com a seguradora, tem até 15 dias para fazer isso, ele apresenta as nossas notas fiscais, e a seguradora, então, reembolsa as despesas que ele teve. Isso para as despesas médicas. Quando for uma indenização por morte acidental ou por invalidez, tem esse mesmo prazo também de 30 dias, né? Se for uma morte acidental, é a família que vai fazer o envio da documentação, e a indenização também é paga nesse período aí de 30 dias. Muita gente fala, mas por que o seguro já não paga na hora e somente por reembolso? Já foi assim, a seguradora já pagou em uma rede credenciada, mas o que acontece é que a gente limita muito, né? Como a gente não tem como credenciar uma rede médica no Brasil todo, e o cliente teria que se deslocar até o local onde o seguro tem convênio, digamos assim, então o reembolso ele facilita, né? Em qualquer lugar do Brasil eu posso fazer uma consulta médica, um atendimento médico, na rede da minha escolha, obviamente que eu vou ter que pagar inicialmente esse custo, para depois ter o ressarcimento da seguradora. Tá? Mas é um processo muito simples, digital, tem envio de documentação física, então é muito simplificado, assim. Certo, Guilherme? Acho que era isso, né? Era isso, muito obrigado.
E aí a gente passa para o segundo seguro, que é o seguro de responsabilidade civil. Então, esse seguro, ele tem a função de proteger o empreendedor por reclamações de danos a terceiros. Digamos que aquele cliente que recebeu uma indenização de despesa médica, ele ainda entende que, não, mas eu não estou satisfeito ainda porque eu acho que a operação falhou muito comigo, não me explicaram bem sobre os riscos, acabei me acidentando porque eu não conhecia aquele local que eu não poderia ter ido. Enfim, ele ainda procura o judiciário. Obviamente, qualquer pessoa pode fazer isso, e quando ela procurar o judiciário, então, a gente pode acionar o seguro de responsabilidade civil. Ele tem essa proteção. Então, se eu aciono o judiciário, a operação, então, vai acionar o seguro de responsabilidade civil, que tem advogados para fazer a defesa do processo. Então, eu posso também decidir se eu quero pagar o meu advogado ou o advogado da seguradora, e aí eu tenho 30% do valor da indenização para pagar os advogados. Então, digamos que eu faça um seguro de R$100 mil, eu tenho até R$30 mil para pagar os advogados para fazer a minha defesa. Ou eu posso optar pelos advogados da seguradora. E aí, nesse momento que eu aciono a seguradora, então ela vai fazer toda a minha defesa judicial até o momento que vai ter a absolvição da agência ou a condenação. Ocorrendo a condenação da agência para pagar uma indenização suplementar, dentro desses R$100 mil, por exemplo, quem paga é a seguradora. Então, vocês vão ter uma proteção judicial em caso de condenação judicial. O Lucas da Vertac está perguntando qual que é o valor, em média. O valor desse seguro, ele é uma pólice anual, né? Ele é diferente do seguro que é feito por atividade. Ele é uma pólice de seguro por ano, que eu já fico protegido da minha operação durante o ano todo, para qualquer situação que acontecer. E aí vai depender se é CPF, se é pessoa jurídica, quantas pessoas eu tenho na minha operação, qual é o faturamento da empresa. Então, tem alguns requisitos para calcular o seguro de responsabilidade civil. Mas, por exemplo, um condutor, pessoa física, ele vai pagar em média de R$600 a R$700 por ano, um seguro de responsabilidade civil. Uma operação pessoa jurídica, 1.500, 1.200, 1.700, vai depender do tamanho da operação. E aí esse valor é uma pólice por ano, que pode parcelar em 12 vezes, enfim. A gente depois pode fazer cotação para vocês, né, sem compromisso. E aí vocês podem fazer coberturas de R$100 mil a R$5 milhões. Vai depender também do risco que vocês estão expostos, né? Então, é um seguro que é muito interessante, porque ele também faz outras proteções, como, por exemplo, proteção extrajudicial. O cliente vai na tua atividade e depois ele começa a denegrir, né, no Instagram, começa a ameaçar. Então, esse fato da ameaça também pode ser acionado à central de advogados da seguradora, que ela vai entrar em contato com esse cliente para saber qual o motivo da reclamação, e se precisar fazer um acordo extrajudicial, a seguradora também faz, para evitar que isso vire um processo judicial. Então, a ideia desse seguro é proteger, né, vocês de uma ação judicial, e a própria seguradora, né, que se acontecer uma ação judicial, obviamente, ela é que vai ter que pagar pela indenização. Então, ela vai fazer sempre de tudo, né, para resolver com o cliente a questão antes que vire uma ação judicial. E entre outras coberturas, tá? São diversas coberturas, e aí a cobertura é por dano moral, não é só por acidente, né? Mas o interessante é que o que a gente tem observado no judiciário é que todos que receberam a indenização, principalmente a que a gente acompanhou de morte, né, morte e invalidez, que receberam a indenização do seguro de acidentes pessoais, e entraram também no judiciário, elas não conseguiram uma indenização, porque o juiz entendeu que aquela indenização era suficiente e o seguro não tem o objetivo de enriquecer ninguém, né? Então, a pessoa não é para obter um lucro em razão de um acidente. A operação já tinha um seguro, ela foi indenizada, e isso é suficiente. Normalmente, essas ações são encerradas aí nesse momento em que a agência comprova que já tinha um seguro de acidentes pessoais. Mas ter um seguro de responsabilidade civil eu acho fundamental, né, para a gente deixar tudo bem amarrado, né, não deixar acontecer uma situação de
de judicialização, porque as indenizações podem ser muito grandes, né? Então, se eu não tiver mesmo seguro de acidentes pessoais, obviamente, a indenização vai ser calculada pelo juiz. Então, em vez de ter uma cobertura de 30 mil, 50 mil nos acidentes pessoais, eu posso judicialmente responder por uma de 100 mil ou de 200 mil. Né? Então, por isso que é importante ter as duas coberturas, né, de acidentes pessoais e de responsabilidade civil. O terceiro seguro, ele pode ser agregado ao seguro de acidentes pessoais, que é o seguro para transporte de pessoas, né? Então, quando eu contrato lá uma van ou um ônibus para fazer uma excursão, eu preciso ter certeza que aquela empresa de ônibus, aquele transportador, ele tenha um seguro de acidentes pessoais. Porque muitas vezes ele vai dizer assim, não, eu tenho seguro. Né? Aí a agência, não, tá bom, ele tem o seguro. Não verifica se a pólice está em dia, não verifica que a pólice é essa, porque aquele seguro que eles falam, o ANTT, eu tenho seguro ANTT. Seguro ANTT nada mais é do que um seguro de responsabilidade civil da empresa de ônibus. Né? Então, como a gente falou aqui, se acontecer um acidente, vai precisar entrar na justiça para ter a indenização do seguro de responsabilidade civil. Então, de fato, se acontecer um acidente no ônibus e não for culpa do ônibus, não vai ter indenização. Porque o seguro de responsabilidade civil ele vai analisar se aquele prestador de serviço teve culpa. Né? Então, se o motorista do ônibus não teve culpa no acidente, ele não vai ser indenizado. Os clientes não vão ser indenizados. Né? Então, é importante que quem vai fazer a contratação de uma empresa de ônibus contrate o seguro de acidentes pessoais durante o transporte. Né? Não confie no seguro da empresa de ônibus, porque se acontecer, por exemplo, um outro carro bater naquele ônibus, não foi culpa do motorista do ônibus e ninguém naquele ônibus vai ter indenização. Então, é importante a gente ficar com essa percepção de que a proteção precisa partir da minha operação. Né? Eu não posso contar com o seguro do terceiro, porque eu não sei se está em dia, eu não sei se tem as coberturas adequadas. Então, se eu vou fazer uma viagem, um passeio mais completo, em que eu vou oferecer tudo isso no meu pacote, o transporte, a alimentação, o hotel, os passeios, eu tenho que me cercar de todos os recursos, né, em que todas essas operações em que eu estou passando estejam seguradas também, porque senão eu vou responder solidariamente por um acidente que aconteceu lá no hotel, por exemplo. Aconteceu um acidente lá na piscina do hotel, a responsabilidade é do hotel? 90% é do hotel. Mas numa ação judicial, com certeza o juiz vai levar em conta também quem promoveu aquela experiência, aquele passeio. Tânia, por favor. Uma dúvida, Everton. Eu faço aquele plano que eu pago R$ 3,19 por dia por pessoa, porque já tem essa questão do deslocamento. Então, no seguro que eu pago, engloba o seguro de acidentes pessoais e o terceiro, seguro de acidentes pessoais com transporte de pessoas. Exatamente, esse seguro que você tem já tem a cobertura de deslocamento. Então, ele vai fazer a cobertura dos seus passeios, tanto em carro particular, em Uber, em carro de aplicativo, ônibus, van, inclusive avião. Então, vou fazer um passeio que tem trecho aéreo, esse trecho aéreo também está coberto no mesmo seguro de acidentes pessoais. Obrigada. Fica bem completinho. Alguma dúvida, senhores, sobre os seguros? Eu estou falando um pouco rápido, porque eu sei que o tempo, às vezes, até do Google Meet é um pouco pequeno, né? Esse seguro que você falou da van é o mesmo, o que equivale ao transporte para embarcação, né? Que tem só o seguro da embarcação, né? Na grande maioria, né? É o mesmo processo, né? É o mesmo processo. Aqui no Seguro Aventura, com a cobertura de deslocamento, você vai ter cobertura também durante os passeios náuticos também, né? Em qualquer meio de transporte. Mas ele também tem um seguro obrigatório, a embarcação, que é equivalente ao ANTT, né? Então, mas é um seguro de responsabilidade civil, ele não é um seguro de acidentes pessoais. Então, é um seguro que está ali para proteger a operação do transportador, né? Não é um seguro para proteger o cliente.
A mesma coisa que o seguro de responsabilidade civil aqui, turismo. Ele não é feito para proteger o cliente, ele é feito para proteger vocês, né? Então, o acidentes pessoais eu protejo o cliente, responsabilidade civil eu me protejo. Se alguém entrar na justiça, eu estou me protegendo. E é esse seguro que o transportador tem. E aí as pessoas confundem. Ah, eu já tenho seguro do ônibus, não preciso do seguro de acidentes pessoais. Só que se a pessoa está descendo do ônibus, caiu uma escada do ônibus no chão, não tem a ver com o seguro do ônibus, né? Não é responsabilidade do transportador. O Lucas Avertar está fazendo a pergunta se no caso do transporte tem que fazer parte do pacote, mesmo que forneça o transporte em veículo de passeio? Exato, eu tendo a cobertura no meu seguro de acidentes pessoais do deslocamento, eu só preciso tomar o cuidado de incluir o dia e o horário que incluam, né, esse deslocamento, né? Então, se antes o meu cliente chegava na minha agência às 8 da manhã, mas ele começou o deslocamento às 6 da manhã, se eu quero proteger esse deslocamento, então o início do meu seguro é às 6 da manhã. E aí eu vou fazer uma viagem de 2 dias, eu começo às 6 da manhã e termina na hora que ele chega em casa. Ou na minha agência, né? O trecho que eu quero proteger. Tem que estar incluído dentro do horário, dentro do dia e do horário que foi informado no sistema. O Everton, deixa eu te fazer um questionamento. No meu caso, eu tenho um espaço que eu alugo para eventos, né? Não faço passeio nem nada. Como é que funciona esse seguro? Vocês fazem também? Sim, aí vai depender, se é feito por aluguel, por período, é isso? Para eventos ou para hospedagens, né? Daí use, né? Então, para eventos, a gente pode fazer um seguro para quem está promovendo esse evento na sua propriedade, né? Então, ele pode ser feito esse seguro. E você pode ter um seguro de responsabilidade seu, né? Que aí, em caso, alguém entrou na justiça porque aconteceu algo durante uma locação. Aí você vai ter uma proteção sua, da sua defesa, né? Mas o ideal é que você exija, né, de quem está promovendo esse evento lá no seu local, o seguro de acidentes pessoais, para que um eventual acidente com alguém não seja você responsabilizada também. Odete, é bem prático, não sei se ele vai te mostrar o evento, é um sistema, o que acontece? Eu, quando tenho meus passeios, eu crio o evento, né? Suponho, festa no barco, né? Por exemplo, trilha do trem, trilha do Parkway. Aí a gente faz esse link e passa para os convidados, entendeu? No seu caso, já para você ter essa segurança, vai criar festa, sei lá, do João no dia 15 de dezembro. Aí você vai falar, João, passa esse link para todos os convidados, por gentileza. Aí todos eles vão preencher, vai ter um valor que aí varia, né, Everton? Aí de 2,50, 3 e tanto por pessoa. Então vale a pena demais. Então, se a pessoa estiver aí durante o evento aí na sua casa, escorregar, bater a cabeça, ou a cobra picar ele, ou enfim, entendeu? Então, só para te explicar, que é bem prático, sabe, de utilizar. Depois eu vou querer saber mais informações, né? Para a gente ir amadurecendo a ideia. Eu te falo, na época, eu mexo com barco, sei lá, 25 anos aqui em Brasília. Fui nas primeiras empresas de locação de barco. E na época não tinha isso. Você tinha que fazer uma lista, mandado, sei lá, quantos dias antes mesmo. 2 dias antes, sei lá, um dia antes. Não tinha essa facilidade igual tem um sistema, né? Então, assim, eu mesmo levei, sei lá, mais de 50, 60 mil pessoas, não existia esse seguro, cara, na época, né? Para acontecer um acidente, eu levava gente louca, drogada, festa de noite, after. Nunca tive um acidente na época. Eu acho que na época, se acontecesse um acidente igual hoje, com as redes sociais, se acontecer um BO, você tá lascado, né? Porque vai gerar isso no Brasil inteiro, né? Então, assim, hoje, cara, não tem porque não fazer o seguro, né? Resumindo, né? Porque é prático, fácil. Antes era muito mais caro, né? Eu não me lembro o valor na época que eu tentei fazer pelo banco, não tinha isso, né? E hoje, cara, quem não faz é porque, assim, é besteira, né? Resumindo, porque é muito prático, né? E super acessível, né, os valores, né? Beleza, obrigada. O seguro é muito prático, acessível e pode ser feito na hora de início, né? Então, eu não preciso contratar com um dia de antecedência, correr o risco de deixar alguém de fora do seguro. Olha, e eu mesmo já decidi de fazer várias experiências. Há 7 anos atrás, acho que eu criei uma cavalgada aqui na minha região,
Eu parei de fazer justamente por causa disso. Falei, porra, imagina, eu vou alugar o cavalo, tá de 50, 60 reais mesmo na época. Um cara cai num cavalo desse, se esdrucha todo. Parei de fazer. Fiquei muitos anos com esse produto. Agora retornei. Depois que eu botei o seguro da Roca, deixa o trem acontecer lá e seja o que Deus quiser. É isso mesmo. Guilherme, acho que está com a mão levantada. Opa, Everton, boa Não, noite, não. Wendel. Wendel. Beleza? Everton, Beleza. uma dúvida, né? Eu utilizo muito, inclusive recentemente eu voltei de Terra Ronca e você tocou num ponto aí do seguro da van, que eu tenho quase certeza que pelo menos 50% acha que é viável usar esse da NTT, igual normalmente os motoristas falam pra gente, não, minha van tá assegurada. E assim, muitas vezes até mesmo por causa de desconhecimento, né? Tudo bem que a informação está aí bem acessível, mas tem hora que ela não é clara, principalmente porque envolve até muitos termos técnicos, então a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Mas vamos lá, para ser direto. Hoje, quando eu contrato aquele mais caro, né? E dentro, quando a gente vai preencher lá, que igual o Thiago acabou de falar lá, você vai criar o evento bonitinho e tal, nenhum ponto dentro do aplicativo tem assim deixando claro que o seguro do transporte, né, do deslocamento dele está incluso, entendeu? No aplicativozinho, direitinho ali, só se estiver no site, porque no site eu nunca usei para preencher lá, mas no aplicativo eu sempre usei e não tem. Aí eu queria saber com você o seguinte, até mesmo para a gente poder passar como uma ferramenta até de algo mais, de um plus para o nosso cliente, dizendo assim, ó, você está seguro desde a hora que você saiu da sua casa até a hora que você vai voltar, transporte, na trilha, essa coisa toda aí, né? Porque, pelo que eu entendi, se o cara falar para mim assim, Wendel, eu tô saindo da minha casa de bicicleta, vou te encontrar lá na rodoviária interestadual para a gente poder seguir por atrativo e depois voltar, ele vai estar coberto para quem contratou o seguro com transportes, né, de acidentes pessoais. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Wendel, dessa forma. Essa informação ela fica na sua pólice, né? Porque ela é uma contratação sua, né? Você que contratou com essa cobertura de deslocamento, né? Então, se você olhar a sua pólice lá, vai ter cobertura de acidentes pessoais mais deslocamento. Então, realmente, lá no aplicativo não aparece porque ele está fazendo uma cobertura espelhada na sua pólice, né? Então, tudo que tiver na tua pólice está coberto, né? Então, Entendi. talvez eu vou anotar aqui isso como uma sugestão para a nossa programação, talvez ter essa informação ali, né, de que está assegurado ou não, né, a cobertura na hora que a pessoa vai fazer no aplicativo, né? Pode ser uma Hoje, sugestão interessante. olha só, hoje em dia, é lógico que eu não vou citar nomes aqui, nem nada, existem muita gente que trabalha e fala bem assim, não, ó, passei para tal lugar, seguro incluso, condutor incluso, guia incluso, só que eu converso com os meus clientes, eu falo assim, ele te deu alguma apólice? Chegou alguma coisa no seu e-mail? Se tu morrer, o que que prova que tem um seguro? Ah, não recebi nada. Então é lógico, a gente que é do ramo sabe que a pessoa está agindo de má fé, às vezes um passeio até mais em conta, né? E fala que faz e não faz. Aí por que o meu questionamento? Porque se de repente der certo e você também colocar isso para aparecer para o nosso cliente barra turista, é algo até bom para a gente, né? Que dá um plus a mais, uma segurança a mais para ele, né? Porque eu saber é uma coisa, né? Agora o cliente que é leigo lá, o turista, ele lê aquilo lá, poxa, estou segurado da minha casa até o roteiro que eu escolhi, depois eu voltar para minha casa, poxa, é um negócio aí bem bacana. Torcendo aí que você consiga mexer seus pauzinhos. E obrigado, viu, Emerson? Valeu aí por esclarecer. Não, é bacana e é um diferencial, né? Passa a ser um diferencial da tua operação, né? Porque tu está te preocupando com um O deslocamento do bem-estar teu dele, né? cliente, né? Que não estou vendendo para ele esse deslocamento, mas eu estou me preocupando com o bem-estar dele de ida e volta, né? Então, acho que isso passa para o cliente uma organização, né? Uma preocupação da operação. Então, acho que é bem Exato. importante. Vamos lá. Aqui. Então, Bora, gente. profissionalismo. Bora aproveitar com as perguntas com o Everton aí, que senão depois é só no robô automático dele. Então vocês arrocham ele aí. Então, vamos lá. Profissionalismo, então, é a melhor proteção, né? Obviamente, a gente está falando disso até agora, né?
Então, investir em gestão de risco e seguros não é um custo, é sempre um investimento, porque a gente sabe que a gente vai conseguir deixar o nosso negócio mais sustentável. A gente teve operações que já teve, no mesmo dia, 3 mortes acidentais, né, infelizmente. Em razão de tromba d'água e coisa assim, a gente já teve três fatalidades em um local só. E em razão do seguro, né, obviamente não trouxe as vidas de volta, mas indenizou aquelas famílias, né, naquele momento difícil, mas não inviabilizou a operação, né. Então, a operação fez algumas adequações lá em termos de prevenção, sinalizar em caso de tromba d'água no local, salva-vidas, fez uma alteração na sua operação, e continuou tendo o seu negócio ainda viável, né? Se ele não tivesse o seguro, obviamente teria fechado a operação, a propriedade era uma propriedade, teria fechado com certeza, né, em razão da judicialização daquela situação, né, o que aconteceu com aquele acidente de balão aqui em Santa Catarina, né? Infelizmente, ele era meu cliente e 6 meses atrás de acontecer o acidente, ele cancelou o seguro, porque ele já estava 2 anos e disse que nunca tinha acontecido acidente, então era muito difícil acontecer. E aí, infelizmente, aconteceu aquela fatalidade ali terrível, né? Com 8 mortes acidentais e mais tantos feridos e quase inviabilizou a região toda, né? A região toda está passando por problemas em razão de uma negligência daquele tipo ali, né? Então, a sustentabilidade do meu negócio é importante, né? A responsabilidade minha é importante, né? Eu vou responder no meu CNPJ e no meu CPF, né? Eu vou ter que indenizar aquelas vítimas, né? Então, eu preciso ter um negócio sustentável. A confiança do seu cliente, a gente está falando isso, né? O cliente se sente confiante, pô, ele está se preocupando, inclusive com o meu deslocamento, com o meu bem-estar de voltar até em casa, né? Então, o cliente passa a confiar, né, no seu negócio, né? E isso qualifica o destino. Então, quando o teu destino todo pensa em proteção, pensa em qualificação, utiliza as normas, tem seguro, não tenham dúvida que qualifica aquele destino como um todo. A gente tem um exemplo que é Monte Verde, ali em Minas Gerais, que é a cidade de Monte Verde. Todas as atividades realizadas lá em Monte Verde, de quadriciclo, a trilha, qualquer tipo de passeio lá nas áreas naturais da cidade de Monte Verde, é segurado nosso. Então, eles têm um portal em que você se inscreve lá para fazer uma trilha, até a trilha da Pedra Redonda, é muito conhecida. Então, vou fazer a trilha da Pedra Redonda, automaticamente é emitido um seguro de acidentes pessoais para qualquer pessoa que visitar aquele local, né? Então, isso qualifica o destino, né? O destino está recebendo muitos turistas internacionais que valorizam esse tipo de preocupação, né? Afinal, nos Estados Unidos, na Europa, não existe a possibilidade de fazer uma trilha sem seguro, né? Isso é algo que o Brasil está começando a crescer e está entendendo esses riscos, né? Mas o turista estrangeiro tem essa consciência, né? Ele nem faz ideia de fazer um passeio no Brasil pode estar sem seguro. E como qualifica? A cavalgada que eu retornei a fazer, eu sempre estou perguntando agora para os meus clientes, vem cá, você se sente mais seguro na hora que você vai contratar o passeio e vê que tem um seguro, que você recebe uma apólice? Cara, é unânime, né? Todos falam, e reparam nisso, né? Falam, pô, eu achei bem interessante as informações que você passou, a apólice que a gente recebeu, né? Como dar uma qualificação, né, pro turismo, né? O Bruno estava até perguntando aqui, voltando um pouco atrás, rapidão, Tânia, deixa eu só completar aqui, que se, por exemplo, suponho, eu contratei uma van que não está em situação legal, mas eu fiz o seguro eu vou fazer uma excursão, contratei uma van, mas essa van não estava com a situação toda legal. O seguro do passageiro, se vem acontecer, perde a validade pela van estar com a documentação ilegal? Não, o seguro de acidentes pessoais ele vai pagar independente da culpa, né? Uhum. Então, ele não vai fazer análise da outra operação, ele vai fazer o pagamento da indenização, independente da culpa. Sim. Tânia, manda ver. Não, era só para dizer que em julho eu fui em Monte Verde e eu fiz exatamente essa trilha da Pedra Redonda. E achei muito legal. Não sabia que era o Seguro Roca. Mas aí eles falam, não, você tem que entrar no site, faz a reserva, escolhe o horário, tem que ser pontual e tudo. E aí eles falaram, né, que tinha o seguro. E achei bem legal e foi o exemplo que o Everton deu.
É bem legal, isso qualifica o destino, com certeza quem vai em Monte Verde fica com uma boa impressão, né? É Sim. muito legal, né? Então, sobre a emissão do seguro, né? Como a gente falou, ele é um seguro totalmente digital, né? A gente já passou essa fase há muitos anos atrás de que tinha que ser enviado uma planilha com 24 horas de antecedência, e aí muitas vezes a pessoa, depender do tamanho do seguro, do número de pessoas ainda tinha que assinar. Então, assim, o Não, nosso eu seguro. desisti na época, porque era tanto passeio, você não conseguia, não tinha tempo de pegar o nome das pessoas, pegar o CPF. Tipo, era inviável. Agora é um minuto, né? Exatamente. Então, o seguro ele tem essa característica fundamental, que é a emissão na hora, né? Então, toda a nossa operação tem, a gente teve como meta, né, buscar isso, né? A gente precisa de um seguro que se encaixe à realidade do turismo de aventura, né? O turismo de natureza, né? Aos passeios turísticos. Eu não posso contratar algo para amanhã. Eu preciso, o cliente chegou agora, eu preciso atender esse cliente agora. Então, eu preciso de uma emissão online, né? Então, a gente tem a emissão na hora. Isso pode ser feito no nosso site, pode ser feito no aplicativo. A gente pode gerar um QR Code, né? É muito utilizado também. A gente gera um QR Code para aquela propriedade. Então, quando a pessoa chega ali na propriedade, ela pode só apontar o celular no QR Code e ela mesmo preenche os dados dela e já está segurada a partir daquele momento, né? Então, isso facilita bastante operações que têm um grande volume de pessoas acessando. E a gente pode incluir o termo de responsabilidade digital também nesse link, né? Então, a pessoa, antes de preencher os dados dela, ela vai ter que dar o aceite no termo de responsabilidade de reconhecimento de risco digital, e aí depois que ela faz o seguro. E nós temos integração, então, com os sites de reserva, né? Como a Tânia falou, a Retrilhar, a gente tem a Maimento, tem a PayTour, tem diversas plataformas no Brasil que vendem passeios turísticos em que o nosso seguro já está integrado. Então, eu não preciso nem emitir o seguro. Eu só vendo o passeio e quando eu vendo o passeio naquela plataforma, automaticamente já emite o seguro, que é o caso de Monte Verde, né? Monte Verde utiliza a plataforma da Maimento. Então, quando eu vou lá e compro um passeio para Pedra Redonda, sem perceber, eu estou emitindo um seguro já associado àquele passeio. Tânia, por favor. Eu sempre tenho dúvida, porque assim, eu coloco lá toda a viagem, a descrição, dia por dia, aí eu faço o seguro. Aí agora anotei, porque eu vou colocar lá no menu termo, o termo de reconhecimento de risco que eu não estava colocando. Aí a minha dúvida, além de tudo isso, eu ainda preciso fazer um contrato individual com cada cliente? Então, em relação ao contrato, isso seria mais particular da sua operação, assim, né? Como que você combinou a forma de pagamento ou algo assim, mas falando em termos de proteção, né, proteção jurídica e proteção de seguro, não, né? Aí são coisas diferentes, né? Para fazer o seguro, eu não preciso que o meu cliente assine um contrato, por exemplo, ou concorde com a contratação do seguro, né? Tem Não, muitos mas a clientes. minha dúvida eu estou levando um cliente para a Chapada dos Veadeiros. Se ele vai fazer a reserva no Retrilhar, eu vou contratar o seguro, vou botar o termo de reconhecimento de risco, tudo lá no Retrilhar. Se, além de tudo isso, se eu ainda preciso fazer um contrato à parte da mesma viagem, com os mesmos termos, roteiro, e assinar e o cliente assinar. A minha dúvida é se eu preciso fazer também o contrato. Não tem necessidade, Tânia. Se está tudo já lá descrito na descrição da atividade, né, que ele está contratando, todos os termos estão ali, termo de risco, as condições de contratação, forma de pagamento, devolução, se acontecer um cancelamento, está tudo ali nos termos de contratação do site, né? Então, não há necessidade de fazer mais um contrato. Não, essa contratação é toda de forma online mesmo, né? Tá bom. Obrigada. O Lucas está perguntando se tiver em uma área sem internet, só antecipado. Sim, só antecipado, né? Exatamente. Hoje, pelo fato da emissão ser online, a gente precisa dos dados de forma online também, né? Então, a gente hoje não tem uma solução para áreas sem internet. A gente está desenvolvendo um aplicativo que ele vai funcionar em áreas offline, né? Em áreas sem internet, e a operação vai ter 2 dias para voltar para uma área de internet para poder transmitir os dados. Então,
A gente já está fazendo isso aí há algum tempo, é uma função bem difícil de fazer, na verdade, tem que usar o banco de dados do celular para armazenar tudo no celular e depois enviar pela internet, né? Mas a gente está buscando isso também, tá? Para áreas remotas. Esse sistema deve ser igual quando você comprava no cartão no avião, né? Que não passa na hora, né? Ele não é debitado na hora, né? Depois, assim que ele acessa a internet, ele transfere a informação, né? O Lucas tá querendo falar aí, manda ver, Lucas. Então, essa questão de assinar, ela vai para uma outra linha, acho que não vai impactar em relação ao seguro, entendeu? Aí já vai mais para a parte de SGS e tudo mais, você ter como comprovar que os termos foram apresentados, os riscos foram apresentados, e aí ainda fica nessa questão de ter uma assinatura ou não, entendeu? Agora, para termos de seguro, não vai impactar. Agora, para uma outra parte mais jurídica, aí sim. Acho que todo mundo que está nessa parte mais online agora tem essa dúvida, né? Mas se você pegar as normas ainda falam que a gente teria que pegar uma assinatura presencial ali. Talvez ali aquela digital hoje ali já facilite. O retrilhar, quando tem o termo que tem o aceite, não faz com que eu preciso, mesmo assim, eu preciso ter esse contrato, então. Então, Não aí estou não falando teria, só de seguro, não. não tem validade jurídica, né? Até porque muitas vezes nem é a pessoa que se inscreveu. Pode ter sido uma outra pessoa, um terceiro que escreveu ela. Então tem várias questões que entram. E aí seria bom ver com acho que é a Débora, que é do jurídico lá. Denise, Denise, acho que era um tema bom para a gente ver com ela depois disso. tá bom. Vai depender muito das condições de contratação, né? O que vocês querem ter na relação entre você e o cliente, né? Se isso não está previsto no sistema e ele não aceitou, né? Aí talvez precise de um contrato, né? Aí vai depender muito de cada operação, né? Tá. Mas voltando um pouquinho ali com o Bruno, né? Ele perguntou ali, né? Desde que o transporte esteja em situação legal, né? Sim, eu falei aqui que o seguro ele não faz análise de culpa, né? Mas obviamente o transporte das pessoas, que a gente fala em transporte, em veículos regulares, né? É igual um carro, né? Eu faço a cobertura de um seguro de um carro. Agora, esse é um carro mesmo, ele tem placa, ele poderia estar andando na rodovia, né? Tem veículo que é adaptado ou que não está legalizado, obviamente não é um transporte regular, né? Então, esse tipo sim, se eu tenho um veículo que ele não é um veículo, às vezes ele é adaptado, às vezes o pessoal carrega o pessoal em cima de um caminhão, né? Isso não é um transporte regular. E, obviamente, nesse caso, não tem cobertura de seguro, né? A gente está falando de transportes regulares, né? Uma van tem autorização para ser uma van, né? Um ônibus, mas isso vocês vão checar quando vocês vão contratar um transporte desse tipo, né? A autorização para transporte de pessoas. O que não é apurado é a culpa. O motorista bateu no barranco, alguém bateu nele, o ônibus caiu em algum lugar. Essa culpa não é avaliada. Mas o veículo ele tem que ser um veículo regular para transporte de pessoas. Poxa, bem falar disso aí, ô Everton, porque, por exemplo, quem costuma fazer passeio lá para Santa Bárbara, a galera é no pau de arara, né? Então, provavelmente, se naquele trechinho ali der alguma coisa, já era seguro. E provavelmente, então, eu acho que entra no caso aí, vamos botar que a pessoa, vamos lá, esqueceu de pagar o IPVA do carro. Tecnicamente, não poderia estar rodando. Então, também o seguro já não vai dessa cobertura, né? A cobertura é para veículos regulares. Isso acontece em todo tipo de seguro, né? O seguro de automóvel, por exemplo, né? Ele precisa estar com veículo regular, né? Não, beleza. O Bruno quer falar aí. Não, só fazer um adendo aí, o Everton, o Wendel, né, que falou aí. Há uma diferença entre irregular e ilegal, tá? Então, assim, quando eu coloquei ilegal, é porque realmente ele está em contravenção à lei. Aí o seguro não cobre. Não. Imposto atrasado, ele está irregular, tá? Então, tem que
A NTT, se você roda sem a NTT, você está ilegal. Entendeu? Se você não tem NTT, que é obrigatório. Se você está com a NTT vencida, ele está irregular, está em contravenção. Então tem que ver qual a situação, se está irregular ou se ele está ilegal. Ilegal, até onde eu sei, não cobre. Irregular, aí é outra vertente, que aí eu não sei, vou poder responder. Eu sei que ilegal não cobre. Se você está no veículo que não tem cadastro, se era para estar transportando pessoas sem placa vermelha, esse veículo está ilegal. Aí eu sei que o seguro não cobre. Agora, irregular é outro esquema. Exatamente, Bruno. Em questão de estar ilegal, não há como fazer cobertura, né? Então, irregular, está atrasado um documento, isso pode não ser um problema, tá? A gente não tem do histórico de acidentes, de regulação de sinistro com acidentes de veículo, isso nunca foi solicitado pela regulação da seguradora, tá? Nunca foi solicitada a documentação do veículo, se estava em dia IPVA ou algo assim. Não, mas porque eles estão falando do Imposto, pau de arara, mas em área interna não tem regulamentação, eu acho, né? Mas, Tipo, Então, nesse caso aí, Thiago, lá na NTT não, lá na ABNT, esse veículo está cadastrado como o quê? Ele está como transporte, ou veículo de apoio, ou veículo de resgate, dentro de uma propriedade, aí sim, ele não precisa, aham. entendeu? Ah, O veículo aí, ele não é um veículo que está transportando da casa ou da agência para a propriedade, é o veículo interno. Nesse sim. caso, se for um problema de manutenção do veículo, alguma coisa aí, é a propriedade que responde, né? Aham. E aí, sem culpa, a pessoa continua indenizada. exato. Dentro das propriedades, a gente tem autorizado o transporte, e, às vezes eles fazem adaptação de caminhões, ou mesmo trator, né, que eles puxam as pessoas, então, dentro da propriedade, esse transporte ele pode ser validado pelo seguro, né? Não há problema, não pode sair na rodovia, que, como o Bruno falou, seria ilegal, né, transportar alguém na rodovia nesse tipo de veículo. Oi, Tânia? Fiquei com uma dúvida, acho que foi o Wendel que falou, né? Que eu levo muita gente para Chapada dos Veadeiros, para Santa Bárbara. E aí a gente vai de carro até o CAT e dali em diante a gente vai de Pau de Arara e depois a pé. E então, assim, eu queria saber se o seguro que eu faço e as pessoas vão andar no Pau de Arara e depois na trilha. Está tudo tranquilo, os clientes estão segurados, mesmo andando no Pau de Arara? Esse é dentro lá da propriedade de Santa Bárbara? Lá dentro do Complexo Calunga, a gente não faz a trilha toda a pé, a gente vai um pedaço dentro, num Pau de Arara, e depois faz a trilha. Sim, lá dentro sim, porque eles são uma propriedade segurada nossa, inclusive, né? Então, toda a operação deles dentro da propriedade deles ou dentro da área de atuação deles está segurada. Então tá. Obrigada. Você está duplamente segurada, né? Quando sai e leva os clientes até lá e dentro da propriedade Calunga também, né? Tá. Obrigada. Não sei se alguém tem alguma dúvida ainda em relação ao sistema da Roca, isso, claro, é detalhe de cada operação, né? E aí a gente pode depois conversar tanto comigo quanto com o meu pessoal de atendimento, e aí pode marcar uma reunião, inclusive, para a gente falar com detalhes sobre como segurar os clientes, né? Isso aí a gente faz um agendamento sem problema e faz com bastante detalhe. Guilherme? Everton, fiquei com uma dúvida com relação à caverna. No turismo de aventura, é comum que a gente tenha lá os paleoturismo, né? A visitação a grutas e etc. Todas as grutas estão cobertas, são seguradas, somente grutas que tenham plano de manejo, somente grutas que tenham dentro de parque estadual. Como é que funciona essa limitação? A questão, a gente não cobre a exploração de cavernas, né? O seguro cobre o espeleoturismo, né? Essa atividade é coberta desde que essa caverna ou essa gruta esteja liberada para visitação turística.
Então, se ela já foi inspecionada em algum momento e tem a liberação para visitação nesses locais, então a gente faz a cobertura. Porque a cobertura que a gente não faz é a exploração. Então, eu vou procurar cavernas para visitar ou para explorar, né, uma nova caverna. Essa exploração em si, não. Mas se aquela propriedade tem uma caverna aberta turisticamente, e que já foi explorada e que já foi avaliada, né, então tem cobertura. Mas não tem algum documento que faça essa comprovação. Por exemplo, Terra Ronca está com os planos de manejo, com os documentos que fazem liberação emergencial, digamos assim. Foi feito um plano de manejo, mas não foi concluído ainda. Então, o parque está em processo de formalização, está terminando esse plano de manejo, mas as cavernas estão liberadas pelo parque para visitação. As cavernas são 550 cavernas no parque, são 11 que vai ser visitação. Mas, assim, não tem nada documentado falando quantas pessoas podem entrar. O plano de manejo tem construção ainda, em refino. Então, assim, não há uma comprovação por parte do parque do que pode ser. A seguradora vai entender que o parque liberou e pode ser entrado. Desse jeito. Tem a liberação para visitação turística, o parque autorizou, está autorizado, né? Não tem essa análise da seguradora em relação à documentação formal de plano de manejo ou uma autorização oficial, né? Se tem visitação turística no local, está coberto. Entendi. Seria interessante pensar num produto para exploração, viu? Eu trabalho com muitos exploradores e é um gap os grupos os grupos espeleológicos não têm cobertura, a gente faz projetos para o governo e a gente está liberando o povo para a caverna sem seguro porque não tem nenhuma seguradora que faça esse tipo de serviço. Essa é uma atividade que a gente vem analisando há algum tempo, né? Hoje a gente não tem cobertura para exploração de caverna e para trilhas de moto, né? As únicas duas coberturas que a gente não tem hoje no Brasil. O restante de mergulho, voo livre, tem todas. Mas a questão da exploração de caverna é mais em relação a gente ter um público, sabe? A gente não conseguiu definir ainda o tamanho desse público, né? Porque é um risco, existe o risco é um pouco alto, e para a gente avaliar o risco, a gente precisa entender a demanda, né, do mercado, né? E isso a gente ainda não conseguiu entender a quantidade de praticantes ou de entidades que se dedicam a essa atividade, sabe? Então, se a gente começar a Entidades levantar no isso... país vão ser 29 grupos biológicos, distribuídos em algumas faculdades, como amadores, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, mas um público, assim, um número de pessoas, eu te diria, assim, no máximo 1.500, 2.000 pessoas no país. É pouco, eu acho. Esse número é que faz sentido para a seguradora, né? Ela precisa avaliar o risco em razão do número de praticantes e do número de acidentes que já ocorreu nesse público, né? E isso no Brasil é um pouco difícil, né? É difícil de ter estatística, né, em relação à prática de muitas atividades. E essa é a grande dificuldade que muitas seguradoras hoje ainda não participam do turismo, né? De aventura, principalmente. Porque eles não têm número de estatística como tem fora do Brasil, né? A seção de espelho e resgate da Sociedade Brasileira de Espeleologia tem estatística de acidentes, acontecem 3 ou 4 por ano, a gente consegue, não é assim, fidedigno, é um pessoal assinando voluntariamente, não é um registro oficial do bombeiro ou alguma coisa nesse sentido, mas os espeleólogos se reúnem e eles preenchem o formulário de acidentes. Então, a gente tem alguns dados, se você precisar, você fala comigo que a gente fornece, não tem problema não. A gente pode construir isso, Guilherme, a gente está sempre avaliando atividades, né, e avaliando as que a gente já faz também, em razão do número de acidentes e do público daquela atividade, né. Eu acho que se tu tiver informação e contatos, a gente pode começar a construir algo para eu justificar o setor de análise de sinistros, que é uma atividade viável para a gente fazer o seguro, né. Legal. Obviamente, Legal, todas as atividades vão ter acidente, obviamente, né, a gente sabe disso, mas estatisticamente a gente precisa de um número que faça sentido para a seguradora segurar esse público, né? Legal. O Everton, Oi, Thiago. em casos de acidente, como que a responsabilidade é dividida entre o organizador da experiência, o condutor, o guia e o participante?
Então, a responsabilidade do acidente, ela é sempre de quem promove aquela experiência, né? A responsabilidade do acidente, né? Você falou até do praticante, né? Existe também, tá? Existe o que a gente chama de responsabilidade exclusiva da vítima, né? Isso é uma tese jurídica que tá sendo aplicada já, que é aquela pessoa que vai até um topo de uma antena e para tirar uma selfie acaba se acidentando e morre, né? Então, ali consegue comprovar que houve a responsabilidade exclusiva da vítima, mas ainda é bem difícil, né? No Brasil, ainda a gente tem bastante dificuldade, né, no judiciário de comprovar que a pessoa se acidentou e morreu porque ela quis, né? Ou ela procurou aquilo. Então, o judiciário ainda tende a responsabilizar alguém, né? Então, se ela estava num grupo em que teve alguém que vendeu aquela experiência, aquele passeio, a tendência é responsabilizar essa pessoa. Aí, como que acontece a responsabilidade solidária? Quando aquele que deveria indenizar não tem como indenizar. Então, o guia, o condutor não tem condição financeira de indenizar. Aí, então, o judiciário vai abrindo a rede e vai buscando quem vendeu, quem anunciou, quem promoveu, e aí ele tenta buscar mais pessoas para buscar a indenização. E o objetivo da responsabilidade objetiva é indenizar aquele que sofreu o dano, né? Então, ele vai tentar buscar essa forma de responsabilização, tá? Mas dificilmente a vítima, né, ela vai ter alguma responsabilidade sobre aquele fato. Beleza. E aí vem aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? O seguro é obrigatório ou é opcional? Né? E aí, depois de tudo que a gente conversou até aqui, vocês podem chegar às suas próprias conclusões, né? Talvez nas normas, irão dizer que a gente deve oferecer um seguro opcional ao cliente, né? Mas sabendo das responsabilidades do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil e da responsabilidade objetiva, obviamente dá para a gente interpretar que o seguro é obrigatório, né? Porque, afinal de contas, se eu não tiver, eu que vou indenizar, né? E, nesse sentido, o legislador ele foi bem inteligente, porque se ele tivesse colocado a obrigação de fazer o seguro, e quem não fizesse ia ser responsabilizado pelo quê? Simplesmente por não ter feito, né? Ia ter uma multa. Assim como não é obrigatório, em tese, a contratação, o legislador só diz o seguinte: se causou dano, tem que indenizar, né? Então, na verdade, é mais que obrigatório, né? É uma ferramenta essencial. Bruno, por favor. Olha, eu queria fazer uma atualização aqui. Eu tive na Expo Goiás, lá da Turismo. É uma palestra que eu levo. Atualização da Lei Geral do Turismo 2024 agora. Foi lançado agora no final e já entrou com validade agora para 2025. Então, só para vocês entenderem, principalmente para quem vende, tá? Lá diz que há uma responsabilidade do agente em oferecer produtos a quais são destinados à segurança do cliente. Depois eu vou mandar o pessoal direitinho, mando para você poder olhar. Resumidamente, juridicamente, se existe um produto de seguro a qual possa ser oferecido ao cliente, se você não oferecer, você é automaticamente responsável, né? Isso é a Lei Geral do Turismo. Então, ou seja, se tem um seguro para essa atividade que você está vendendo, se você não oferecer, você é corresponsável. E aí tem no judiciário, posteriormente a isso, ele vai entender se existe esse produto ou não. Lógico que você, por exemplo, vou vender um produto para a Coreia do Norte, lá, a seguradora não existe seguradora nenhuma que cobre o país. Ok. Então, não tem o que fazer. Exploração de caverna, procurou um, procurou outro, não tem. Então, não tem produto, não tem que se oferecer. Agora, se acontecer um sinistro e, por um acaso, o judiciário perguntar se existia um seguro e não foi oferecido, quem vendeu, quem ofereceu é corresponsável. E aí eu digo, mas meu cliente não quer. Tudo bem, a gente está nem falando de valores, mas meu cliente não quer. Você tem que ter registrado que você, em algum momento, falou que existia o seguro e falou que você poderia vender ou que ele poderia comprar em outro lugar, e aí está registrado. Aí você já se exume dessa responsabilidade.
Exatamente, Bruno, né? Porque ocorre muito, a gente tem algumas operações que praticam dessa forma, né? Opcional. Ah, o cliente é opcional se o cliente quer ou não. O problema é que se acontecer um acidente, já aconteceu pela lei de Murphy, com aquele que não quis fazer o seguro, né? E aí, quando ele vai no judiciário, a primeira coisa que ele fala é que ele não sabia que tinha o seguro, né? Não, mas não me ofereceram, né? Então, é muito importante Exatamente. tem que registrar muito bem registrado que esse cliente se recusou a contratar o seguro, ou mesmo incluindo gratuitamente, porque você vai incluir na tua operação, né, no teu custo. Já teve caso, teve cliente que recusou mesmo o seguro sendo gratuito. Então, assim, tem que registrar que ele recusou, porque depois, lá no judiciário, tudo muda, né? Ele vai dizer que nunca falaram para ele que tinha seguro, e, aliás, nunca falaram que era perigoso a atividade, né? E aí que vai ser o problema. No turismo a gente sempre trabalha com óbvio, né? No óbvio não existe no turismo, né? Exato. Então, a compra opcional ela é muito complicada, né? Porque o cliente, quando ele está no momento de lazer dele, ele não vai se preocupar com isso, né? Ele está de férias, ele não vai passear de bug porque acha que o bug vai virar, né? Ele não tem essa percepção. E se ele tivesse essa certeza, ele nem ia fazer o passeio, né? Então, quando falam em seguro para ele, tá, mas por que o seguro? Aí já causa um problema, né? Então, assim, o seguro tem que estar incluído em todas as atividades, né? Já faz parte do pacote, é uma proteção para o cliente, é uma proteção para quem oferece a atividade. Então, não há motivo para ser opcional, né? Ser opcional é causar problema. A gente já teve duas operações com clientes opcional e que aconteceu o acidente com esses clientes. Então, assim, parece até que puxa, como diz o outro, né? Acontece com quem não é para acontecer, né? Então, e aí o cliente fala que não ofereceram de forma adequada. Ah, se eu soubesse que realmente era perigoso, eu tinha contratado. Então, é melhor não passar por isso, né? Oi, Tânia. Uma dúvida, assim, toda vez que eu organizo uma viagem, essa eu já contrato o seguro e tudo. Mas, igual o Tiago, eu vendo day use, eu vendo café com baunilha, passeios aqui em Brasília mesmo, e eu não levo. A pessoa vai no seu carro próprio. Você sugere que mesmo esses passeios a gente faça seguro, Everton? Eu acredito que sim, tá? Se você está vendendo esse passeio como um produto, né, da tua agência, estou vendendo isso como um produto meu, eu vou ter responsabilidade também, né? É porque Então, tem a um pessoa risco lá, vai... né? Pode ser uma cobra, pode ser, né, a pessoa escorregar, né? Tem Uhum, vários riscos, né? tá, Não só tá no bom. deslocamento, né? Sim, tá, porque Bom, eu não estava fazendo para esses passeios que eu não levo, né? Que cada um vai no seu carro próprio, eu não estava fazendo seguro. Isso aí é É, até bom se oferecer, Tânia, que é aquilo que eu falei, que acaba trazendo um plus para nossas agências. Porque imagina Uhum, só, você vai tirar alguém que está lá no Gama para ir para o Altiplano Leste, lá no Café com Baunilha, né? Ó o uhum, percurso que ela vai percorrer, né? E você dá a garantia para ela, olha, você vai estar seguro, tal, direitinho. É um plus aí bem bacana. Já é até um o do gancho aí Raiozinho do para Cerrado é a ficar. mesma coisa. Eu estou fazendo seguro para todos, e eu sempre enfatizo sobre isso, né? No seguro, tal, não sei o quê. tá, tá e bom. normalmente tem acontecido muitos acidentes ou na trilha, às vezes não era a atividade principal, né? Esse acidente que aconteceu em Angra dos Reis agora, com aquelas 6 meninas, né, que é um grupo de clientes nossos, que elas foram fizeram o passeio, a travessia de barco, fizeram a trilha até um morro que tem lá, uma montanha. Na volta, quando elas estavam fazendo a travessia de novo no barco, houve uma lancha bateu na outra, né? Afundou e faleceu uma menina, mais 5 foram parar na UTI. Então, estava acontecendo quando elas estavam chegando de volta no porto, né? Não foi a atividade em si. Então, se ela tivesse feito seguro somente da trilha e da montanha, o acidente aconteceu na volta, né? Então, por isso que é importante fazer o período todo, né? Quando você está voltando, chegando em casa, é que pode acontecer o acidente.
Então, Thiago, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Da minha parte da apresentação, era essa informação que eu tinha para vocês. Alguém mais uma pergunta? Ninguém? E para encerrar, então, qual é o seu conselho principal para quem quer atuar de forma segura e responsável no turismo de aventura? A minha principal dica é qualificação, né? A gente tem que buscar qualificação, conhecer muito bem a nossa atividade, né? O que eu me proponho a fazer, conhecer um pouco da legislação, né? Dar uma olhadinha lá na responsabilidade objetiva que a gente falou hoje. Eu sei que não é algo do dia a dia, né? Mas acho que é importante a gente conhecer os artigos aí do CDC, do Código Civil, qual é a minha responsabilidade em relação a isso, né? E nunca ignorar os riscos, né? Então, sempre falo, não ignore os riscos, porque vai potencializar um acidente. Até coloquei ali na minha lâmina, né? O risco, ele é uma escolha, às vezes, para o cliente, né? Mas ele nunca é um destino, né? O cliente nunca procura um local como destino o risco, né? Mas o risco é uma escolha. Eu quero participar daquilo porque tem a emoção, né? O risco traz isso também, né? A adrenalina, a emoção, isso faz parte do passeio, da minha experiência, mas ele não pode ser um destino, né? Eu não vou lá para me acidentar, de forma alguma, nenhum cliente pensa nisso, né? Quem tem que pensar nisso é o promotor do evento. Esse sim, ele tem que ter consciência que um acidente pode acontecer, e se acontecer, o que eu preciso fazer? Então, tem que mapear isso. Nesse local onde eu vou levar o meu cliente, se acontecer um acidente, para quem eu vou ligar, qual é o hospital mais próximo, eu tenho que mapear tudo isso. Tem muitos clientes que acontece um acidente e me liga 10 horas da noite no sábado, o que eu faço? Não sei o que você faz. Quebrou a perna, meu cliente quebrou a perna, o que eu faço? Olha, você tem que mapear isso com antecedência, né? Se alguém quebrar uma perna em tal local do meu roteiro, aonde eu vou levar esse cliente? Eu preciso saber, né, dos canais de emergência, quais são o hospital mais próximo. Então, isso não tem a ver com seguro, né? Isso tem a ver com a proteção e quanto eu me preocupo com a minha prestação de serviço, né? Então, tem gente que fala, agora eu tenho seguro, não preciso me preocupar com mais nada. Isso não é sustentável, né? Não adianta eu ter uma operação de qualquer jeito porque eu tenho seguro. E vai acontecer um acidente, vai acontecer 2, vai acontecer 3, vai chegar uma hora que a seguradora vai dizer, opa, mas o que está acontecendo aí na tua operação? Isso já aconteceu várias vezes. Começa a acontecer acidentes recorrentes e situações que poderiam ser evitadas, né? Então, a gente precisa mapear os riscos da nossa atividade, né, para poder prestar um serviço com segurança e com longevidade para o meu negócio. Então, essa é a minha dica aí O Lucas tem uma empresa de esporte, de turismo radical também, rapel, né, trilhas. Aí está perguntando qual o plano que você aconselha para a empresa dele. Então, Lucas, em relação ao plano, vai depender muito do que você consegue encaixar no teu negócio, né? Então, eu tenho um ticket médio aqui que eu consigo colocar um plano maior, vale a pena colocar um plano com a cobertura maior. Mas a gente tem planos de R$ 1,31 até R$ 5,57, que é o plano maior que a gente tem, que vai com cobertura de R$ 90 mil, né? Então, vai depender muito do risco que você está exposto, né, e de quanto você consegue incluir no teu negócio. Então, eu aconselho sempre incluir na tua venda, né, não adicionar o cliente, porque quem paga no final das contas é o cliente mesmo, então vale a pena você já anunciar o teu passeio já com seguro, né? E aí você, depende do nível de risco que você acha que está exposto, aí vale a pena pegar um plano maior. O plano mais usado, né, 60% dos nossos clientes usam o plano 3 ali, que é o plano que custa R$ 2,90 por pessoa, ou R$ 3,19 com cobertura de deslocamento. Então, esse é o plano mais utilizado. Eu acho que é isso, né, galera? O que a gente vê que, às vezes, a parte desses seguros, as pessoas que começam a empreender, né, com o turismo de aventura, cara, as pessoas demoram demais para fazer esse processo, né? E isso eu acho que da primeira etapa que a pessoa tinha que fazer, né? Eu falo que eu não comecei a operar com plano, né? Com seguro, né?
Mas eu acho que a gente tem que começar, a ideia de a gente ter feito esse encontro é justamente isso, para mostrar para as pessoas, cara, que tem que começar já desde o início, né? Mas é uma coisa que a galera sempre vai jogando, depois eu vou fazer, outro momento eu faço, aí quando acontece, tá ali na bomba, e aí já era. A gente ouve muito, né? Estou na correria, não dá tempo de fazer, aí eu vou ter que pegar o CPF, mas faz parte da minha profissionalização, né? Eu preciso fazer isso, né? Faz parte da minha segurança. Às vezes as pessoas não admitem sair de casa com um carro sem seguro, né? Mas elas levam pessoas para fazer uma trilha, uma atividade com a responsabilidade total do CPF dela, né? Então, se acontecer um acidente, eu tenho que indenizar, né? Um carro, se eu bater, talvez eu vou causar um dano a um terceiro, que eu também vou indenizar. Mas se eu perder, eu vou perder o meu carro, né? Na maioria das vezes, o prejuízo é meu. Agora, quando eu estou prestando um serviço, eu vou ter o Código de Defesa do Consumidor incidindo diretamente e eu tenho o dever de indenizar. E aí a indenização, ela vai vir de alguma maneira, né? O judiciário vai buscar essa indenização, porque é a base da nossa legislação, dever de indenizar. E hoje é só enviar o link, né? Na hora que você cria o evento lá, já fica o link. Então você não precisa nem pegar os dados ali de CPF, que às vezes tem gente que é cri-cri, vou passar meu CPF, nem sei com quem eu estou falando direito do outro lado da linha. Então você passou o link e pronto. Você só faz um feedback depois, preencheu o seguro direitinho, teve alguma dificuldade, posso te ajudar, né? Evita muita dor de cabeça futura. Exato, envia o link, o cliente que não quer fornecer os dados, envia o link, né, embora não faça muito sentido, né, hoje em dia, não fornecer os dados para um passeio que eu quero contratar, enfim, mas se a pessoa não quer fornecer, ela recebe o link é criptografado, né, então ele não vai ter exposição dos dados dele, e nem o uso dessas informações para venda de outros produtos ou algo assim, essas informações são sigilosas, né. Então, é muito simples contratar o seguro mesmo. Envia o link lá no grupo de WhatsApp que a pessoa preenche individualmente, né? Galera, acho que é isso, né? Encerrou? Alguém mais uma pergunta? Tiago, eu queria sugerir, acho que essa parte da qualificação, né, do sistema de gestão de segurança, da gente ter uma outra palestra sobre isso, ou como que a gente pode buscar essa qualificação, né? Boa. O que você sugere, Eve, nessa questão aí? Não, é fundamental, né? Existem vários consultores, né, que aplicam o SGS no Brasil. Já tem agora até versões digital também de implantação do SGS. Mas é o que eu falo assim, eu não posso pagar um consultor para fazer um SGS completo, eu faço um SGS mínimo. Então, eu preciso mapear os riscos da minha atividade, né? Então, assim, vocês podem fazer o próprio SGS de vocês inicialmente, né? E aí vocês vão achar na internet vários modelos, várias formas de aplicar um SGS. E não é nada complicado, como as pessoas imaginam, né? Então, faz lá, pega a planilhinha, começa a cadastrar os teus riscos, como é que você faz para minimizar esse risco, que atividade você precisa ter mais cuidado, começa a mapear tudo isso e você vai ter um SGS mínimo. Mas vale a pena, né, buscar um profissional que, de repente, orientar vocês mesmos em grupo, assim, né, até numa palestra ou num workshop. Eu acho que vale a pena buscar essa qualificação. É fundamental, abre muito a visão do empreendedor quando ele tem um SGS da sua atividade na mão, assim, para ele visualizar. Ele enxerga coisas que a gente não conseguiria ver normalmente, né? Ô, Everton, rapidinho aqui, que essa me veio aqui na mente aqui agora, cara. Me perguntaram e eu fiquei até na dúvida, né? Vamos lá, contratei o seguro da Roca, tal, saí para uma trilha debaixo de chuva, aí tem um bonitinho que tá lá atrás com um cantil tomando uma pinguinha, quer dizendo que é para esquentar o sangue. Só que eu não tô vendo, né? Eu sou o condutor, tô lá na frente, ninguém do meu apoio viu, e de repente esse cidadão aí sofreu um sinistro lá. Foi constatado que o bonito bebeu. Ele perde o seguro? Não, não perde. A gente faz seguro para quem faz experiência cervejeira, por exemplo. Tudo da cerveja, não há problema. O que perde a cobertura? Se essa pessoa vir a utilizar veículo automotor, né? Porque daí ela vai estar
infringindo uma lei, né, vai ter uma infração penal por dirigir embriagado. E se acontecer um acidente com esse veículo, obviamente, aí ele não terá cobertura. Mas se ele está na atividade fazendo trilha e ele é o cliente, ele não está conduzindo o veículo, causando uma outra infração penal, ele vai ter cobertura normalmente. Ah, não, joia, esclareceu. Análise do seguro. A gente já teve acidentes com quadriciclo, né, em que a pessoa estava embriagada. Ele estava dirigindo um veículo automotor motorizado, e aí fizeram lá a perícia, né, no corpo, e ele estava embriagado. Então, esse é uma situação de perda de cobertura. Mas por exemplo, tinham duas pessoas, uma estava na carona, a carona teve indenização, quem estava pilotando não teve, porque ele cometeu uma infração penal de trânsito, uma infração de trânsito. Beleza, valeu por esclarecer. Galera, vamos encerrar? Mais alguma pergunta? Se não, muito obrigado aí pela destinar esse seu tempo aí para ensinar aqui para a gente aqui. Sempre é muito válido aqui para a gente poder aprender e aprender, né? Para poder seguir firme aqui nos nossos trabalhos. Valeu a todos. Obrigado a Boa participação noite. de todos aí. Obrigado mais uma vez, né? Obrigada, Everton. Obrigado, fico à disposição, tá? Vocês têm meu número pessoal aí, podem me chamar quando precisarem, qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição aí de vocês. E até a próxima. Valeu, Obrigada. até. Até mais. Boa noite. Boa noite. Valeu, Boa um noite. abraço. Boa noite.